Olá pessoal do sétimo ano, tô aqui de novo, alguns segundos depois, para vocês talvez possam ter passado horas, mas para mim foram segundos, tá? E eu queria complementar aqui o conteúdo do teste, tá? Que vai falar sobre os poríferos e os quinidários. Vou começar por esporíferos. Antes disso, eu queria falar com vocês sobre a diferença entre a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. A reprodução sexuada, bota na sua cabeça, ela tem troca de gameta, tá? Ela tem troca de gameta. Um gameta feminino que vai se encontrar com um gameta masculino. O que é gameta? Um óvulo e um espermatozoide, tá? Que vão se encontrar e formar um zigoto que vai virar um embrião, ok? A assexuada não precisa disso. Pode ser por fragmentação. Fragmentação é o quê? Um animal, uma planta, sei lá. Fragmentou, saiu uma parte dela. Aquela parte que saiu dela ali vai surgir um outro. E aquela parte que ficou faltando nela vai se regenerar. Geralmente assexuadas são animais que trabalham com regeneração. Tudo bem? E quando há uma relação sexuada, acontece de... O embrião, quando ele se torna adulto, não quando ele se torna adulto, quando ele é formado, ele é diferente geneticamente do pai e da mãe, porque é uma mistura entre os genes do pai e da mãe. O assexuado não, o assexuado é como se fosse um clone, tá? Do que gerou. Eu não sei se eu chamo de pai, não sei se eu chamo de mãe, o que vocês acham? É pai, é mãe? Pai, mãe? O que vocês acham? É o clone de origem, eu não sei, tá? Então, deixa aqui o que você acha, bota aqui no comentário o que você acha. Vou começar pelas esponjas. Esponjas, que são os poríferos. As esponjas, o que eu preciso que vocês saibam delas? Como que a esponja vai respirar? Ela tem esses poros aqui, tá? Que a gente chama de ósteo, por onde entra a água. Essas células aqui, chamadas coanócitos, que tem esse flagelo, eles ficam fazendo esse movimento. Esse movimento causa um fluxo de água do mar de fora para dentro. Lembrando que as esponjas são animais, em sua maior parte marinhos, tá? Faz esse fluxo do mar, da água do mar para dentro. Nesse momento que a água está passando aqui nesses porozinhos, nesses ossos, todo o conteúdo de matéria orgânica está sendo absorvido pelas células. Lembrando que as esponjas não têm tecidos, elas são animais super simples, tá? Elas não possuem tecidos. Então vai estar absorvendo ali o oxigênio que ela precisa e os nutrientes que ela precisa. Ponto, ok. É assim, facinho. Essa parte aqui do meio a gente chama de átrio. Átrio é um espaço vazio dentro da esponja por onde circula a água. E o ósculo é essa abertura maior na parte de cima dela, por onde sai o resto da água. E esse fluxo fica assim, tá? Entra água e por aí vai, tá? Então, é através desse processo que as esponjas adquirem nutrientes e oxigênio. Agora a gente vai ver algumas formas morfológicas dos quinidários. Os quinidários, pólipos, águas-vivas, tá? Vamos primeiro falar dos pólipos. Os pólipos, eles sempre ficam presos ao substrato e a boca deles é virada para cima, tá? Dessa forma, eles capturam alimentos. Eles têm algumas artimanhas que eles conseguem capturar o alimento que entra na parte gástrica dele. Não chega a ser um sistema digestório, não. É uma cavidade gástrica, tá bom? Então, pólipo fica preso com a boca virada para cima. Quando esse pólipo faz a reprodução assexuada, tá?
ele vai fazendo o quê? Vai formando camadas deles mesmo. E depois, quando ele está bem maduro, ele vai soltando as partes mais antigas, que são as que ficam em cima, gerando o quê? As águas vivas, as medusas, né? Que é a outra forma dos quinidários, as medusas. Então, eles geram essas medusas que elas têm um formato diferente. Elas são livres, elas não são presas a lugar nenhum. E aqui no meio, ela tem uma cavidade gástrica, que é onde ela captura o alimento, porque esses tentáculos, eles possuem bolsas de toxina, tá? Que são os quinidócitos, que dão uma urticáriazinha não, né? Uma urticáriazona que paralisa um pequeno animal que ele vai se alimentar e entra na cavidade gástrica dele, que é diluída pelo aquele suco gástrico e absorvida pela parede, né? Pela parede interna desse animal. E o resto disso tudo sai por onde entrou, pela boca, tá? Então, o que eu quero falar de vocês sobre esses animais? Esses animais, eles apresentam uma alternância de gerações. Em um único animal, em um ciclo de vida de um único animal, possui a fase assexuada e possui a fase sexuada, tá? Aqui é um pólipo gerando as camadas e liberando uma outra forma de morfológica dele, que são as medusas. E essas medusas vão produzir gametas, tá? Que vão se encontrar no fluxo de água e formar, tá vendo? As larvas. E essa larva ciliada vai se enterrar no fundo do mar, produzindo um novo pólipo e dando seguimento a esse ciclo. Então, a alternância de gerações significa que em um mesmo animal, em um mesmo ciclo de vida, acontece uma fase assexuada e uma fase sexuada. Tudo bem? Difícil? Acho que não, né? Queria falar para vocês um pouquinho sobre o que a gente falou sobre... Olha que lindo! Barreira de corais. As barreiras de corais são quinidários, são animais que produzem calcário, tá? Tem esponjas também ali. E esses locais, eles são usados como abrigo para outros animais. Vocês conseguem ver? Vários peixinhos, tem tartaruga, eles são usados como abrigo. E esses corais aqui, que estão aparecendo, eles têm uma origem, a cor deles de origem é esbranquiçada. E o que dá cor a eles é uma alga, uma microalga chamada zooxanthella, tá? Que ela tem uma relação de endossimbiose com esse animal. Então ela vive no tecido dele. E qual é a troca? Eles produzem, os quinidários produzem a parte de sais minerais e abrigo que essas zooxantelas precisam, e as zooxantelas, como algas, fazem a fotossíntese, e essa fotossíntese produz alimento para eles, produz material orgânico para eles, tá? E isso é maravilhoso para todos os animais. Só que o que acontece? A temperatura da água está aumentando, a qualidade da água está diminuindo. Muitas embarcações, eles escolhem lugares de barreira de corais para fazer portos, né, para parada e saída de navios. Tendo tanto lugar, eles escolhem a barreira de corais. E isso está causando um certo desequilíbrio, porque se você mata um coral, como é que você mata um coral? Olha como é que ele fica, esbranquiçado. É o fenômeno que a gente chama de branqueamento de corais. Isso significa que não tem mais nenhuma zooxanthella vivendo no tecido dele, tá? Não existe mais zooxanthella aqui. Olha como fica. Parece final de obra,
não parece? Então, só que não, tá no fundo do mar. E aquela água começa a produzir menos oxigênio, porque não tem alga ali. Outra coisa que acontece também é derramamento de óleo e esgoto, escurece a água, escureceu a alga vai ter dificuldade de absorver a luz solar. E dessa forma, o que acontece? Ela sai dali, né? Então, se separam, morrem e fica com esse branqueamento de corais aí. Pode outra alga vir a habitar de novo um coral? Pode, mas ele já perdeu como é que se fala? A vitalidade dele. Então, dificilmente se recupera uma barreira de corais, tá bom? Então, esse é o conteúdo do teste, tá? O conteúdo é mais extenso, mas pro teste eu dei essa aliviada, né? Eu acho que uns não vão considerar alívio, mas eu considero um super alívio, tá? Que a função de vocês é estudar e não reclamem disso. E é isso aí. Peço para que revejam o texto básico que eu enviei, façam a leitura do livro. E a partir de semana que vem, tomara que a gente já esteja usando o portal para fazer os testes, os exercícios, o acompanhamento. E é isso aí, a gente vai se aperfeiçoando para atender vocês. E deixa aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei, tá bom? E eu respondo, se não for um segundo depois, alguns minutos depois, tá bom? Então, beijinho para vocês.